Olá, meu nome é Sandra Magalhães, sou psicanalista espiritualista e hoje a gente vai trazer aqui um tema para vocês que ele é bem recorrente nas sessões, que as pessoas elas não entendem por que determinadas coisas acontecem na vida delas. E elas ficam se perguntando, mas por que eu estou sempre dentro desse padrão? Por que eu estou sempre nesse mesmo lugar? E aí eu vou dizer para vocês que a gente sempre vai estar aonde a gente se coloca. Então, a primeira resposta que eu tenho para dar para vocês é: se vocês estão em algum lugar, é porque vocês se colocaram nesse lugar. E a grande maioria das pessoas, quando a gente vai entendendo que lugar é esse que elas se colocam, que normalmente não está bom, a grande maioria delas ela está nesse lugar por conta do medo. E aí a gente tem inúmeros medos, né? A gente tem aí o medo do julgamento, o medo da comparação, o medo da escassez. A gente tem aí o medo do crescimento. Tem gente que tem medo de crescer, inconscientemente, mas tem medo de crescer. E a gente quer explicar um pouco, trazer um pouco para vocês o porquê que essa frequência do medo é uma frequência da qual a gente não consegue sair com tanta facilidade, não traz bons resultados na nossa vida, ou seja, faz com que a gente se sinta aprisionado. E por outro lado, a gente não consegue fazer diferente. A gente fica preso ali naquele medo e não consegue fazer diferente. E uma das coisas que eu quero, primeiro ponto de reflexão aqui que eu quero trazer para vocês, pensem comigo. A gente não pode ter, por exemplo, mais medo de morrer do que a alegria de estar vivo. E a gente tem muita gente que tem mais medo de morrer do que a alegria do que está vivo. E aí presta atenção que tem a ver de onde a gente está colocando o nosso foco. A gente está focando na doença, a gente está focando no medo da morte, nos perigos iminentes da vida, ou a gente está focando na alegria da nossa vida de hoje, onde a gente está, o que a gente está fazendo, aquilo que nos dá prazer. A gente, às vezes, eu encontro pessoas que têm mais medo de perder o cliente do que se sentir felizes pelos clientes que têm. Então, isso tem a ver com onde a gente está colocando o nosso foco, onde a gente está olhando. Para que a gente está olhando? A gente está olhando para a parte da alegria dos clientes que a gente tem, que eles têm a ver com a gente, que eles estão ali, estão trazendo um resultado bom, ou a gente está colocando o foco no medo de perder cliente, no medo da escassez, no medo do dinheiro chegar no final do mês e não dar. Então, a gente vai dar uma conversada sobre esses temas e uma das coisas que a gente vai falar aqui é que é o seguinte: a gente precisa entender, primeiro, o medo é algo real? Ele realmente existe na nossa vida? É algo que você já experimentou? Você já passou por aquilo a ponto de você poder dizer eu tenho medo porque eu já passei por essa experiência? Porque eu conheço gente que vive numa prosperidade maravilhosa e tem medo de escassez. Esse medo ele é real? Ou ele é um medo ilusório? Mas se ele é um medo ilusório, uma ilusão que eu criei, uma fantasia que eu criei de que eu posso vir a ficar pobre, por exemplo, ele está baseado em quê? Onde é que ele está preso? Da onde ele vem? Né? Então, da onde surge esse sentimento do medo quando na maior parte das vezes a gente nem nunca vivenciou aquilo a ponto de ter medo? Então, parte desse medo, ele vem das crenças que a gente vai ouvindo, as crenças que a gente chama de crenças limitantes. E elas são limitantes justamente porque elas nos prendem lá naquele lugarzinho que eu falei que as pessoas não estão felizes. Elas são limitantes porque elas dizem, por exemplo, que dinheiro é algo sujo. E aí, porque a gente cresce ouvindo de que dinheiro é sujo, de que dinheiro não é bom, de que dinheiro está na mão de poucos e que quem tem dinheiro usa o dinheiro para poder pisar em cima dos outros, a gente às vezes se auto-sabota e todo emprego que é legal, que aparece, que poderia trazer essa prosperidade para a gente, faz com que a gente boicote e saia desse emprego justamente porque existe uma crença que limita a gente, um medo da gente estar praticando alguma coisa que foi ensinado para a gente que não é bom. Então vocês começam a entender por aí de onde vem todo esse sentir do medo, separar se ele é real ou se ele não é real, entender se isso faz sentido na nossa vida ou se não faz, e não deixar que ele se torne maior, a ilusão se torne maior do que o fato. O fato é que, de alguma forma, eu tenho muito cliente. Por que eu vou tirar o foco daqui e focar no medo?
Entendem? E aí a mesma coisa a gente fala do medo da morte. Gente, se a única certeza que a gente tem desde o momento que a gente nasce é que a gente vai morrer. Então, aquilo é um fato, a gente já sabe que a gente vai morrer. Mas esse medo, ele não pode ser superior à alegria da gente de estar vivo. Porque se a gente coloca toda a nossa energia, todo o nosso foco em tudo que pode nos levar à morte ou as coisas que podem fazer com que a gente morra, a gente acaba frequenciando ali e atraindo coisas que de fato podem colocar a gente em risco e podem inclusive levar a gente para campos de doença e para campos de perigos, porque o nosso foco ficou ali. E o que a gente mais tem hoje são esses tipos de sentimentos, as pessoas aprisionadas no medo. E o medo, gente, o medo é um instinto. É um instinto que veio do reino animal, o qual nós trouxemos para o reino hominal, que é esse reino aqui que todos nós estamos desenvolvendo. E a gente precisa aprender a lidar com esse instinto. A gente precisa entender que esse instinto animal não pode nos dominar, porque assim como os animais, o medo ele faz com que a gente recue, ele faz com que a gente se esconda, ele faz... Quem nunca ouviu que o medo paralisa? E aí, quando a gente fala de todos esses medos, a gente está falando de pessoas hoje paralisadas. As pessoas ficam na zona comum, na zona de segurança. Elas não arriscam nada, porque elas têm medo de perder dinheiro, porque elas têm medo de perder a vida, porque elas têm medo de serem julgadas, porque elas têm medo de serem cobradas. Medo, 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 o tempo todo. Eu quero que vocês parem e façam uma reflexão de quando vocês saem para conversar com as pessoas, qual é o assunto que mais fica na mesa. Pode ser na cerveja, pode ser no campo de futebol, é sempre medo. Ah, eu estou preocupada, estou com medo de, eu não consegui fechar a minha meta desse mês. Ah, nem me fala, estou preocupada porque eu fui fazer um exame, estou morrendo de medo do resultado do meu exame. Ah, eu também, estava falando com a minha mãe, a gente está preocupada porque lá em casa a gente está com medo de não conseguir vender o carro e a gente tem uma conta para pagar no final do mês, e assim vai. Estou com medo porque o meu chefe trocou e agora o chefe que vai chegar novo pode ser que mande a gente embora. A gente só coloca o foco do lado desse lado dessa frequência. Só que, como a gente está falando de frequências, e a frequência do medo, ela é antagônica à frequência da felicidade, da prosperidade, do amor, se a gente está nesse lugar, é porque a gente não está conseguindo, de alguma forma, olhar para esse lado. Porque na vida da gente, a gente tem os dois lados. Temos na nossa vida diariamente, desde a hora que a gente acorda, os dois lados. A gente tem o cliente e a gente tem a possibilidade da perda, mas a gente só olha para cá. O que a gente atrai? A gente atrai a perda. Então, a minha provocação aqui é fazer com que a gente entenda que a gente está onde se coloca, e essa frase, ela é exatamente para falar, se eu estou onde eu me coloco, é que aquilo que eu emito é o que eu recebo. Se eu emito medo, eu recebo o meu medo. Então, se eu emito medo de perder meu emprego, eu recebo a perda do meu emprego. Mas se eu emito a felicidade de estar naquele lugar, né? O amor de estar ali com as pessoas, o sair todo dia para trabalhar, que é uma graça que tem na minha vida de eu poder ir trabalhar todo dia, eu vou estar vibrando numa frequência onde não comunica com a frequência do medo. Então, eu estou atraindo o quê? A felicidade do emprego, o emprego feliz. E ainda que eu venha perder o emprego, eu estou vibrando numa frequência tão boa que no dia seguinte eu tenho alguém me chamando para trabalhar de novo. A gente está onde a gente se coloca. A pergunta aqui é, onde você está se colocando? O que você tem vibrado na sua vida no dia a dia para que você tenha de volta aquilo que você quer? Então, pensem nisso. Não é mágica, não é, varinha que chega ali, pirilim, pim, pim, agora eu quero ser feliz. Não, é um exercício diário de foco. É um exercício diário de olhar para o lado bom das coisas. Tem aquela frasezinha, né? Olhar com os olhos bons. A gente tem que olhar com o olho bom. E a gente tem olhado muito com o olho ruim porque a gente acaba sendo um canal repetidor
do que a gente vive na nossa sociedade. Uma sociedade que está ali assolada, que está ali maltratada, onde todo mundo reclama. Reclamar, pedir de novo. Reclamar, clamar novamente por alguma coisa. Se você está pedindo de novo, se você está reclamando, aquilo volta para você mais uma vez. Então, é uma questão, gente, de inteligência. É uma questão, primeiro, de entender que a gente está fazendo errado, aceitar que existem outras formas e praticar para aprender a fazer diferente, porque a nossa mente já aprendeu a estar do lado negativo. Por tudo isso que eu falei. Pelos nossos pais, que vieram de momentos de guerra. É claro que a gente vibra a escassez. Os meus pais viveram a guerra. Os meus pais viveram a guerra. Então é natural que eles tenham passado a vida para mim falando assim, minha filha, pelo amor de Deus, olha, economiza, e não sei o quê, e cuidado, e não sei o quê. E olha, que não precisa de muito não, minha filha, fica num lugar seguro. Não se preocupa com a sua felicidade, minha filha, o que é importante é ter segurança. É natural que eles tenham falado isso para mim. O que não é natural para mim é que eu não sinto assim. Eu quero ser próspera, mas eu quero ser feliz. Então eu tenho que entender o momento que eles viveram, entender que foi a única forma que eles tinham para me ensinar, amá-los do jeito que eles tentaram e passar a experiência e o conhecimento deles, mas eu posso me provocar fora do medo que era deles e fazer diferente. Fazer diferente arriscando. Mas arriscando em prol da minha felicidade e não do medo. Arriscando em prol daquilo que fala com o meu sentir e não aquilo que fala com todas as dores pelas quais eles passaram. Quando eu falo eles, passaram eles e passaram os pais deles e passaram os avós deles, porque foram anos e anos e anos de guerra, sofrimento, morte. Então, de novo, aonde a gente está é onde a gente se coloca. Aonde você quer estar. Qual é a energia que você quer vibrar? E como que você vai fazer para transformar a sua vida e se colocar onde você merece estar. Obrigada.